Nessa aula, eu vou apresentar o conceito de reações químicas. Uma reação química acontece quando as moléculas se reorganizam, ou seja, elas juntas acabam se desmontando para formar novas moléculas. E é útil a gente pensar que é muito parecido com um jogo de Lego. Essa é a reação química mais fácil possível. Nela, um átomo de carbono se junta com uma molécula de oxigênio, ou seja, O2, e acaba formando uma nova molécula, CO2, o gás carbônico. Percebam que a brincadeira é exatamente idêntica a um joguinho de Lego. As pecinhas se juntam para formar um novo objeto. As moléculas que estão no lado esquerdo da reação e que existem antes do processo acontecer são chamadas de reagentes, enquanto as moléculas que estão no lado direito são chamadas de produtos e são o resultado da reação química. Agora, pegando um exemplo um pouquinho mais complexo, a gente tem a seguinte reação. O metano interage com o oxigênio para formar gás carbônico e água. É sempre bom desenhar as moléculas para a gente conseguir entender e enxergar o que está acontecendo, pelo menos no começo, até a gente ficar craque. E esse exemplo eu peguei de propósito, porque olha só o que vai acontecer. Se a gente contar a quantidade de bolinhas que tem em cada lado, ou seja, a quantidade de átomos de cada elemento, a gente vai ter a seguinte contagem. Antes da reação acontecer, a gente tem um átomo de carbono, 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. A reação acontece, a gente tem um átomo de carbono, 2 átomos de hidrogênio e 3 átomos de oxigênio. Então, a pergunta que vem é a seguinte: como que pode 4 átomos de hidrogênio terem se tornado 2 átomos de hidrogênio? E 2 átomos de oxigênio terem se tornado 3 átomos de oxigênio? Tem como, numa reação química, um átomo aparecer ou desaparecer? E a resposta é não, isso não é possível. Nunca um átomo vai sumir ou aparecer. Na verdade, nunca é uma palavra muito forte, mas por enquanto, pelo menos até a química intermediária, átomos não mudam de elementos. Então, um átomo de hidrogênio sempre vai ser um átomo de hidrogênio. Então, como é que pode, nessa reação que eu trouxe aqui, a quantidade de átomos de cada elemento ter se alterado? Na verdade, você teve uma molécula de metano reagindo com duas moléculas de oxigênio, formando uma de CO2 e duas de água. E se dessa vez a gente contar a quantidade de átomos de cada elemento, a gente vai ver que está batendo nos dois lados. A gente tem um átomo de carbono, 4 de hidrogênio e 4 de oxigênio antes da reação acontecer. E nós também temos um átomo de carbono, 4 átomos de hidrogênio e 4 átomos de oxigênio depois que a reação acontece. Dessa vez, a gente consegue perceber que nenhum átomo foi criado ou destruído, ou seja, as mesmas pecinhas de Lego utilizadas antes são as mesmas utilizadas depois da reação acontecer. A gente coloca um numerão aqui na frente para mostrar quantas vezes a gente está utilizando essa molécula. Então, como o metano a gente só usa uma vez, a gente coloca 1. Aqui na de oxigênio, 2 moléculas, porque a gente repete a molécula 2 vezes. No CO2, apenas uma vez, e na água, 2 vezes. Então, quando um exercício pedir para a gente balancear uma reação, a gente precisa encontrar quantas vezes as moléculas estão se repetindo para que o número de átomos de cada elemento seja igual nos dois lados. Mas a questão é a seguinte: como que você descobre o balanceamento de uma reação? Então, vou pegar uma outra reação. Nesse exemplo, a gente claramente percebe que a reação não está balanceada, porque a gente tem 2 átomos de cada elemento antes da reação acontecer, enquanto a gente tem 3 átomos de hidrogênio e 1 de nitrogênio depois que a reação acontece. E a gente sabe que um átomo de hidrogênio surgiu e ele não pode ter surgido do nada. Ao mesmo tempo, um átomo de nitrogênio desapareceu e ele também não pode ter desaparecido do nada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar mudar, alterar a quantidade de moléculas para tentar fazer com que o número de átomos seja igual. Então, por exemplo, a primeira mudança que eu posso tentar fazer é duplicar a molécula de NH3. E por que eu vou fazer isso? Para fazer bater o número de nitrogênios antes e depois. Reparem, se eu tinha 2 nitrogênios aqui e eu só tinha um nitrogênio aqui, é claro que eu ia ter que fazer essa jogada. Só que no momento em que eu fiz isso, eu acabei ficando com 6 átomos de hidrogênio, enquanto só tenho 2 aqui desse lado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou triplicar o número de hidrogênios. E olha só, a equação está balanceada. Então, esse é um processo que requer muito treino. A gente precisa treinar. Ninguém vai assistir uma aula de 5 minutos e vai conseguir balancear todas as reações do mundo. O ideal é que você treine bastante. Então, só para terminar, aqui vem o número 3, porque a gente utilizou 3 moléculas de hidrogênio. Aqui apenas 1 e aqui 2 moléculas de amônia, o NH3. Então, essa reação agora está balanceada. Eu vou pegar um terceiro e último exemplo. Nós temos aqui o alumínio reagindo com o oxigênio e formando a molécula de Al2O3.
E, mais uma vez, a gente percebe que a reação não está balanceada, porque a gente tem um alumínio antes e dois alumínios depois, dois oxigênios antes e três oxigênios depois. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou duplicar os alumínios. Por quê? Porque pelo menos o alumínio vai ficar batendo. Dois na esquerda e dois na direita. Só que agora a gente tem um problema um pouco mais difícil, que é fazer o número de oxigênios ser igual nos dois lados. E olha a manobra que eu vou ter que fazer para igualar o número de oxigênios. Aqui, eu tripliquei os oxigênios e dupliquei a molécula de Al2O3. E a matemática envolvida nisso é muito parecido com o MMC que a gente aprende em matemática. Só que após consertar o número de oxigênios, eu acabo desconcertando o número de alumínios. E isso lembra muito o cubo mágico, quando a gente monta um lado do cubo e acaba desmontando o outro, que a gente tinha montado antes. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu, de novo, vou ter que voltar a minha atenção para os alumínios. E dessa vez, quando eu aumento o número de alumínios para 4, a reação vai ser balanceada. Porque nessa jogada que eu fiz, o número de oxigênios não é interferido. Então, a resposta do exercício fica 4 alumínios, 3 oxigênios e 2 Al2O3. E a reação está balanceada. Bom, eu vou encerrar essa aula e na próxima eu continuo.